Muito obrigado eu, muito boa noite e queria naturalmente começar por agradecer este convite, que aceitei com o maior gosto. Espero não me ter enganado os papéis. Não trago papéis, é verdade, mas isso é bom. Nos papéis não me enganei, mas posso me enganar no discurso. Não, espero que não, ou seja, espero que corresponda àquilo que é o objetivo deste encontro e naturalmente depois haverá debate e portanto podemos esclarecer aquilo que eu esclarecer. Eu gostava de começar por colocar 3 questões e vão compreender facilmente porquê, e as questões têm de ser entendidas no contexto que foi aqui apresentado. A primeira questão, perguntas simples. A primeira questão é: o que é que significa estar próximo? A segunda questão é: o que é que significa ser próximo? E a terceira pergunta, a terceira questão é: quem são os nossos próximos? E é muito interessante porque a resposta a estas 3 questões tem mudado ao longo da história. E o contexto que nós estamos a discutir hoje, que é o contexto urbano, o contexto das grandes cidades, permite ou estimula respostas particulares que levantam desafios a cada uma destas 3 questões. Quando nós falamos em proximidade, intuitivamente associamos proximidade na questão física ou geográfica. Estamos próximos um do outro. Mas a verdade é que todos nós sabemos que proximidade significa muito mais do que isso. Eu estou próximo das pessoas que gosto, eu estou próximo das pessoas que são semelhantes e, portanto, esta ideia de proximidade pode coincidir com a proximidade física ou pode ir muito para além da proximidade física. E sabemos também que hoje em dia, com as novas tecnologias de informação e comunicação, a questão da proximidade e da distância está muito alterada. É verdade que é uma proximidade de tipo diferente. Mas eu falo com as minhas filhas que vivem no estrangeiro quase todas as noites por Skype. Estou próximo. Não é proximidade física, mas é uma proximidade que não existia antes. Ou seja, há proximidades que hoje nós podemos construir e que antes eram mais difíceis. E por outro lado, o que pode parecer paradoxal, mas não é, porque todos nós conhecemos muitos exemplos, muitas vezes o excesso de proximidade afasta e o afastamento aproxima. Portanto, temos aqui um conceito complexo de proximidade, mas, do meu ponto de vista, não há sociedades, não há comunidades com vida coletiva que não se baseiem na proximidade. No estar próximo, no ser próximo e no ter próximos. Portanto, é no fundo, tendo estas questões como ponto de partida, que eu gostaria de fazer 3 comentários. Simples, 3 notas muito simples. A primeira nota prende-se com a lógica como todas as grandes cidades do chamado mundo ocidental se têm desenvolvido nos últimos anos. E há até uma metáfora que é muito utilizada, alguns conhecerão, que é as cidades, pela forma como cresceram, com os centros a morrerem, ou pelo menos a perderem muita população, e com os subúrbios a estenderem-se, as cidades transformaram-se numa espécie de enormes donut. E há uma enorme discussão sobre estas cidades donut. E apenas para terem uma ideia, nas últimas 3 ou 4 décadas, os centros de Lisboa e do Porto, as 2 principais cidades do país, mas os centros de Lisboa e do Porto, perderam mais pessoas do que todo o interior. Nós que falamos tanto no despovoamento, não de certificação, porque certificação é um fenómeno climático. Nós que falamos tanto em despovoamento do interior, e com razão, mas quando comparamos os números, percebemos a intensidade do que é a mudança do centro das cidades, quando em 3, 4 décadas o centro do Porto e o centro de Lisboa, somados, perderam mais população do que todo o centro, do que todo o interior. Há, portanto, aqui uma alteração muito significativa, onde grande parte da população abandona o centro, como sabemos, grande parte da população vai para os subúrbios, grande parte da população que vem de fora também vai para os subúrbios, e quando nós falamos em subúrbios, falamos na ida de pessoas, mas falamos também na ida de atividades para os subúrbios. Mas, e eu vou depois referir-me rapidamente a isso no segundo ponto, a suburbanização das famílias é muito mais rápida do que a suburbanização do emprego. Isso vai levantar problemas que eu vou referir nos 2 pontos seguintes. Mas a primeira questão é esta: nós hoje temos uma realidade que nada tem a ver com a realidade que tínhamos há 30 anos. Na verdade, o centro não está vazio.
o centro tem características muito diferentes. Por exemplo, os resultados do recenseamento de 2011 mostram aspectos muito curiosos. Um deles é que, em números aproximados, em cada 5 residentes de Lisboa cidade, um é imigrante. Se nós pensarmos que uma percentagem significativa de imigrantes está ilegal e, portanto, não vai ser recenseado, nós podemos perceber que a percentagem de imigrantes na cidade de Lisboa é maior do que esta proporção de 1 em cada 4. Portanto, há aqui uma cidade que pouco tem a ver com a cidade com que nós nos habituámos, olhando para um centro que era sempre um centro dinâmico, do ponto de vista habitacional, do ponto de vista do comércio, do ponto de vista das atividades económicas, e depois subúrbios, enfim, que durante muito tempo não tinha uma grande expansão. Portanto, esta cidade de Donat, de facto, afirmou-se, hoje está perfeitamente presente, e aquilo que me referiu há pouco, salvo erro, que é designado por termo, não é? Sim. O termo, não é? Temos subúrbios. Exatamente, o termo são a grande parte dos subúrbios, que depois vão também para a margem sul. A região oeste não vou falar, porque é uma coisa um bocadinho diferente, depois podemos falar a seguir. Mas, portanto, esta era a primeira questão que eu queria pôr em cima da mesa. Nós hoje, quando olhamos para a Grande Lisboa, ou pelo menos pela parte norte da Grande Lisboa, nós temos uma realidade que é muito diferente daquela que tínhamos há 30 anos. E isso choca com o modo como todas as instituições político-administrativas ou a Igreja se organizaram do ponto de vista territorial. E começa a haver uma não coincidência entre aquilo que eram divisões que tinham sentido. As freguesias são um bom exemplo disso. O mapa anterior das freguesias tinha muitas freguesias no centro, porque antigamente havia muita população no centro, e hoje em dia essas pequenas freguesias foram todas fundidas, e portanto, como eu dizia, esta evolução levou que o modo como as instituições definem aquilo que nós chamamos a sua territorialidade, como se organizam do ponto de vista territorial, começa a ficar completamente desfasado em relação àquilo que é a realidade sociodemográfica. Uns adaptam-se, outros não se adaptam, há várias formas de se adaptar, provavelmente depois iremos discutir isso depois, mas agora estou no diagnóstico. Portanto, esta é a primeira parte, esta cidade de Donat que nós temos, com um centro que, apesar de tudo, não está vazio, tem muitas pessoas que são invisíveis. E dentro dessas pessoas que são invisíveis, não falo só de comunidades imigrantes, falo também do outro tipo, esses não são invisíveis porque se veem bem, que são os turistas, e sobretudo com as estruturas que nós temos hoje, plataformas informáticas em que é fácil qualquer um de nós alugar, arrendar uma casa por poucos dias no centro da cidade. Nós temos o centro da cidade, de facto, ocupado, mas ocupado de uma forma completamente diferente daquela que tínhamos anteriormente. Portanto, esta é, digamos, a primeira nota. Depois, no fim, junto as 3 notas. A segunda nota tem a ver com a mobilidade. Vamos ter, no fim, uma apresentação sobre a mobilidade, mas eu aqui queria chamar a atenção para a mobilidade de um outro ponto de vista. Olhemos para uma família típica, se é que há família típica, não é? Há vários tipos de família, mas um agregado típico da Grande Lisboa, com pai, mãe e 2 filhos. Residem num determinado sítio da cidade, o pai trabalha noutro, a mãe trabalha noutro, os filhos provavelmente poderão andar na escola, andam na escola em sítios diferentes, os pais não podem ir buscar os filhos à escola, provavelmente são os avós que vão buscar os filhos à escola, os filhos vão passar o resto da tarde em casa dos pais, dos avós, e os pais, o pai ou a mãe, ainda vai, antes de ir para casa, a casa do pai ou da mãe, buscar os seus filhos. Isto quer dizer o quê? Utilizando agora aqui um termo um bocadinho técnico, mas que se compreende perfeitamente, nós hoje temos cada vez mais uma vivência das cidades assentes naquilo que nós chamamos a multipresença. Isto é, o padrão que dominou durante muito tempo, em que as pessoas, individualmente, e os agregados, no seu dia-a-dia,
circulavam num raio de 1 quilómetro, ou 2 ou 3, e de forma muito programada, muito circunscrita, está hoje completamente alterado. E por isso se fala hoje nesta multipresença. Na verdade, o agregado enquanto agregado, e mesmo cada um dos elementos do agregado, estão em sítios muito diferentes ao longo do dia. E eu já não estou aqui a juntar as compras que as pessoas aproveitam para fazer junto ao trabalho, e depois, se calhar, as compras que ainda vão fazer perto de casa, e as compras que vão fazer ao shopping, que não fica nem perto de casa, nem perto do emprego, mas vinha a caminho, e a pessoa faz um certo desvio. E, portanto, há uma vivência da cidade que não tem um polo, que é multipolar. Estes polos, é verdade, têm pesos muito diferentes, mas, na verdade, introduzem dinâmicas também muito diferentes. E se nós tentarmos relacionar multipresença com multipertença, a situação é muito complicada. Eu pertenço aonde? Pertenço ao sítio, ao bairro onde vou dormir? Pertenço ao sítio onde trabalho? Onde tenho amigos, onde vou ao café, onde vou almoçar? Pertenço ainda ao bairro onde vivi a minha juventude e onde, se calhar, ao fim do dia, vou buscar os meus filhos? Pertenço ao sítio onde, entre o local de trabalho e o local de residência, tenho espaços de lazer e posso ir com os filhos, com a família, e, portanto, tenho uma relação afetiva com esse espaço de lazer? Pertenço ao espaço onde, no fim de semana, saio da cidade e, se calhar, vou para o oeste, que fica aqui ao lado, mas, apesar de tudo, não estou em casa, e vivo um outro espaço, contacto com uma outra comunidade. Esta, portanto, é outra questão que se prende, mais uma vez, com a territorialidade das instituições. Isto é, como é que as instituições lidam com esta multipresença e com o facto de, desta multipresença, não se poder deduzir mecanicamente mecanismos de identidade. Eu não posso deduzir, aliás, há exemplos de todo o tipo, desta multipresença, eu não posso deduzir com que espaço, com que território, com que comunidade é que eu me identifico mais. E esta dificuldade, esta multipolaridade, é ainda empolada pelo facto, que é positivo, de, pelo menos para as pessoas que têm uma grande mobilidade, eu poder escolher onde quero pôr os meus filhos, que igreja a que igreja quero ir, a que hospital quero utilizar. E, portanto, já se rompeu e rompe-se cada vez mais esta ideia de proximidade geográfica, isto é, eu vou à escola próximo da minha casa, eu vou ao centro de saúde próximo da minha casa, eu vou à igreja próximo da minha casa. Não é que tenha desaparecido esta lógica ainda existe, mas esta lógica está enfraquecida e coexiste com a outra, que tem uma geografia muitas vezes difusa. No limite, poderemos dizer, ainda bem que assim é, significa que as pessoas podem escolher o que gostam. Eu escolho a escola que gosto, escolho o centro de saúde que gosto, escolho o sítio para fazer compras que gosto, escolho a igreja que gosto, escolho aquilo que gosto. Não é verdade para todos, alguns podem fazer essa escolha, outros não podem fazer essa escolha, mas, mais uma vez, do ponto de vista desta minha preocupação, que é como é que olhamos para esta realidade territorial complexa e movediça, como é que nós gerimos isto? Como é que nós gerimos identidades? Como é que nós evitamos uma cidade onde a mobilidade se transforma quase num meio e no fim, e, em vez de nos permitir uma relação mais forte com áreas específicas da cidade, o que nos permite é andar a saltitar constantemente de um lado para o outro, sem que eu tenha raízes em nenhum lado. Portanto, esta é a segunda questão que eu queria referir, da multipertença e da multi-identidade, da pluripertença, da pluridentidade. Como é que nós gerimos isso? A terceira questão é a questão da segregação. Nas cidades da Idade Média não havia segregação. E, agora estou a ser muito simplista, mas a casa dos ricos, a casa dos pobres, as casas dos poderosos, as casas dos humildes, eram lado a lado. Eram lado a lado. Claro que as cidades foram crescendo e todas as cidades tinham áreas mais privilegiadas e áreas menos privilegiadas. Mas, apesar de tudo, havia uma grande mistura. A lógica era a lógica da mistura. Enfim, não vou dizer mal disto tecnicamente, mas com a visão moderna ou modernista de cidade, surgiu muito
o princípio, aquilo que nós chamamos o princípio do zonamento. Cada coisa devia estar no seu sítio. As indústrias deviam estar no sítio, o comércio devia estar no outro, os grupos sociais de classe alta deviam estar no outro sítio, os de classe baixa no outro, os de média baixa no outro, e portanto esta ideia moderna de cidade veio introduzir duas lógicas que na altura se compreenderam bem. Hoje nós conhecemos bem os efeitos perversos. Uma primeira lógica foi a bifurcação entre a cidade planeada e a cidade não planeada, entre aqueles que vivem na cidade planeada e aqueles que vivem na cidade não planeada, e que deram origem aos clandestinos, a tudo isso, não é? Com muita gente, até porque foi uma altura em que a cidade estava a crescer muito. Foi uma bifurcação. Os que na verdade pertenciam à cidade e os outros que, aproximando-se da cidade, ficavam fora da cidade planeada e construíam eles próprios os seus bairros, que depois foram recuperados, etc, etc. Mas dentro da cidade havia também uma divisão, uma separação, e ao conceito que predominou historicamente de mistura, veio sobrepor um outro que é o da separação. Mas a separação rapidamente se transformou em segregação. Porque separação não significa necessariamente segregação. Mas as nossas cidades rapidamente transformaram a lógica da separação em lógica de segregação. Talvez o exemplo simbólico mais claro seja o dos condomínios fechados. Os condomínios fechados são cidade. Os condomínios fechados são o oposto do conceito de cidade. A cidade pressupõe espaço público, espaço de todos. A cidade, como cidade, é um bem público. E não há uma cidade com qualidade sem espaços públicos de qualidade. Como é que nós privatizamos partes da cidade através de condomínios privados, onde ninguém entra a não ser quem é daquele condomínio ou quem tem pessoas conhecidas no condomínio? Isto é, uma coisa tão simples como eu passear num bairro deixou de ser possível em determinadas áreas da cidade. Em Lisboa o problema nem é tão grave. Estamos muito longe da situação da América Latina. Mas isto é para mostrar como da ideia do princípio de separação se foi evoluindo por várias razões para uma outra de segregação. E a segregação levanta então o problema que eu disse no início. O que é que significa estar próximo? O que é que significa ser próximo? Eu posso viver ao lado de um condomínio fechado. Estou fisicamente próximo das pessoas do condomínio fechado. Mas isso não é ser próximo. A menos que eu conheça, tenha lá amigos. E então entro. Por outro lado, a cidade foi-se complexificando, foi-se diversificando e, como sempre, foi atraindo pessoas. Historicamente, as cidades cresceram com cidades com pessoas que vinham das áreas rurais. Nas últimas décadas, as cidades cresceram sobretudo a partir de pessoas que vieram de outros países. E essas pessoas têm culturas diferentes, têm línguas diferentes, têm religiões diferentes, têm referenciais diferentes. E, portanto, muitas vezes, essa convivência é muito difícil. Podia-vos dar um exemplo, não quero tomar demasiado espaço, já vou terminar. Um exemplo feito por colegas de antropologia, de colegas meus, estudaram um bairro, e nesse bairro havia cabo-verdianos e ciganos, e pessoas de etnia cigana. E havia muitos conflitos. E, no fundo, o problema foi a intervenção daquela equipa de antropólogos, era ver como é que se podia encontrar uma relação de convivência mais forte. E nas últimas entrevistas e no acompanhamento que fizeram ao bairro, acabaram por descobrir uma questão muito, muito curiosa, que era uma das principais fontes de conflito entre as duas comunidades era o facto de, quando estava calor, os cabo-verdianos andarem de tronco nu. Porque isso era completamente inaceitável pela comunidade da etnia cigana, porque era considerado uma ofensa para as mulheres. Uma coisa, afinal, tão simples, mas que tem a ver com o facto destas comunidades terem códigos completamente diferentes, darem prioridades a aspectos completamente diferentes. E tendo códigos diferentes, se não há mediação, se não há entendimento, estão próximos? São próximos? Não. Podem até viver, no limite, no mesmo edifício, ou podem viver no mesmo bairro, mas não existe proximidade.
Então, o perigo que nós temos, se juntarmos estes vários elementos, primeiro a forma como a cidade cresceu, com este centro que mudou tanto nos últimos anos, e com os subúrbios a crescer da forma como cresceram, com esta mobilidade difusa e com esta segmentação, as cidades, desculpem esta metáfora, mas as cidades tendem a ser cada vez mais uma espécie do enorme queijo gruyère. As cidades estão cheias de buracos, que só são conhecidos por alguns. Isto é, o queijo gruyère tem queijo e tem os buracos, não é? Mas o que acontece é que o queijo e os buracos não são o mesmo para diferentes pessoas, e este é o drama. Não temos um queijo que é partilhado. Temos múltiplos queijos na forma como ele é percepcionado. E os espaços vividos por uns não são os espaços vividos por outros. Portanto, cada um de nós tem a sua cidade. Tem a sua cidade dispersa. Tem a sua cidade segmentada. Isto aumenta ainda o problema que eu tenho referido, que é se o primeiro aspecto, sobretudo tem a ver com o centro, mas também com os subúrbios, e o segundo, desta multipresença, já complicam o modo como qualquer instituição se pode ou deve organizar territorialmente para se articular com as comunidades. Esta segregação vem ainda a aumentar exponencialmente essa dificuldade. Eu delimito uma área, mas nessa área eu posso ter 3 bairros constituídas por 3 comunidades que não têm absolutamente nada em comum. Absolutamente nada em comum. Quem é que os une? Poderíamos dizer, mas alguém tem que os unir? Essa é outra discussão. Há experiências nos vários países do mundo, há experiências de integração, depois houve experiências de interculturalidade, depois de multiculturalidade. Essa questão está toda em aberto e, aliás, há casos de sucesso e de insucesso de todas as políticas, o que significa que não há soluções miraculosas. Mas isto significa que temos pela frente hoje estas realidades urbanas, são, de facto, realidades novas, muito segmentadas e, sobretudo, muito marcadas pela diversidade e pela complexidade. E esta diversidade e esta complexidade coloca este problema simples. Ainda hoje não vou ter em conta, enfim, a questão era muito diferente, mas se todos nós, por uma questão de cidadania, temos o direito de ser escutados, temos o direito de ser informados, temos o direito de propor, temos o direito de participar na vida coletiva. Que resposta é que damos a isto quando temos uma realidade complexa, segmentada e volátil como aquela que eu descrevi? É impossível? Não, não é impossível. Creio que nada é impossível. Mas é um desafio, de facto. E, sobretudo, não tenho que dar conselhos a ninguém, eu estou a pensar mais até em termos político-administrativos, que é aquilo que eu conheço melhor, mas sobretudo, o que se tem que perceber é o custo da inação. Isto é, o custo de não fazer nada porque não sabemos o que fazer é gigante. Provavelmente não nos apercebemos dele a curto prazo. Vamos nos aperceber dele numa altura em que já não há nada a fazer. E, portanto, o custo da inação é enorme. O erro faz parte da condição humana. Nós aprendemos, errando, melhorando, aperfeiçoando, errando outra vez, melhorando, aperfeiçoando. E, portanto, esse era, no fundo, o desafio que eu queria aqui deixar, nesta primeira intervenção muito genérica, que é este queijo gruyère que nós temos pela frente, que não é partilhado, que é visto de maneira completamente diferente, por comunidades diferentes, por grupos sociais diferentes, por coletividades diferentes. No entanto, ela fisicamente é só uma. Mas a forma como é vivida é completamente distinta. É essa realidade que temos pela frente. E essa realidade, não vou invocar o que aconteceu nos últimos tempos em Bruxelas e em Paris, mas são casos extremos daquilo que eu estou aqui a referir. Aliás, Lisboa não tem nada de semelhante com esses bairros de Bruxelas, portanto, qualquer comparação seria excessiva e desadequada. Mas o custo da inação é muito forte. Da Igreja não sei, a Igreja saberá, a comunidade saberá, mas do ponto de vista, por exemplo, da organização política administrativa, eu tenho a noção disso. E tenho a noção de que
e houve alguma emoção positiva nesse sentido, de que sem a existência da reformulação do modo como a gestão político-administrativa estava territorializada. E sem formas descentralizadas e participadas de gestão da cidade, que deem a resposta à diversidade de necessidades, à diversidade de linguagens, à diversidade de referências, não pode haver uma visão de conjunto. Portanto, esse, do meu ponto de vista, é o grande desafio, é olhar para esta realidade complexa, olhar para ela em movimento, perceber as tendências recentes, saber que o futuro não é um mero prolongamento destas tendências, mas que estas tendências vão deixar um legado importante para os próximos anos. A inação será a pior das soluções, a melhor talvez não exista, mas entre a inação e a melhor das soluções há um enorme leque de intervenção possível. E, no fundo, é isso, creio, que qualquer sociedade, qualquer comunidade, qualquer grupo, qualquer cidadão espera. Ser escutado, como eu disse há pouco, ser informado, poder participar, poder propor, poder influenciar. Como é que as instituições podem contribuir para isso? Essa é a grande questão. Muito obrigado. Não foi um desafio, foi uma série deles. Uma série deles.